Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqueles que irão assistir esse vídeo. E eu irei trazer algumas informações a respeito da Páscoa, nesse dia tão especial, nesse domingo tão especial, o qual aí celebramos a Páscoa, nesse 5 de abril de 2015. A execução dessas músicas que celebram, a primeira delas, Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalém de Ouro, que celebra a reconstrução de Jerusalém no Estado moderno de Israel, né, com a reconstrução do Estado de Israel, Jerusalém realmente agora como cidade sagrada também para os judeus, depois de quase 2000 anos aí de diáspora, depois de um período de grande sofrimento pós-holocausto. Então Jerusalém simboliza aí, né, essa música Jerusalém de Ouro, Yerushalayim Shel Zahav, simboliza aí, no caso, essa reconstrução da pátria judaica. E Jerusalém como cidade sagrada, como sempre foi, também no caso aqui, para a comunidade judaica, para os judeus. A Via Dolorosa, essa música, essa linda canção, ela foi realmente realizada recentemente, foi feita recentemente, realmente em cima daquilo que é próprio título da canção mesmo diz, Via Dolorosa, a segunda canção que foi entoada há instantes. E ela, toda a letra, né, toda a melodia dessa canção, ela realmente vai estar falando, ela fala a respeito do processo de crucificação, do processo de salvação através de Cristo, para os cristãos, para aqueles que creem em Cristo realmente como o Salvador da humanidade, né, aquele ao qual se entregou para que realmente todos pudessem chegar ao Eterno, Todo-Poderoso, ao Senhor que o entregou. Então, Via Dolorosa é uma música que trabalha bem essa questão da paixão de Cristo, do processo de sacrifício, morte e ressurreição de Cristo, de Yeshua, o nome de Cristo em hebraico. Então a palavra Páscoa, né, etimologicamente falando, ela vem do latim Pasca e também do grego Pasca, e do Pessa e do hebraico Pessa, né? E significa realmente passagem, libertação. Você passa, você sai de um estado e vai para o outro, um caminho a ser seguido. Nós, enquanto brasileiros, estamos imersos numa cultura cristã católica. Independentemente se você for evangélico, independentemente se você não for um cristão católico, nós fomos colonizados por a Igreja Católica, e só a partir do século XIX que começamos a receber uma grande influência e transformação de hábitos religiosa, cultural, através da vinda dos protestantes para aqui para o Brasil. Então, a Páscoa, ela faz parte do calendário tanto de cristãos católicos quanto de cristãos protestantes, justamente no Brasil, justamente por causa dessa grande influência católica que nós temos no Brasil. No caso da Igreja Católica, ela vai celebrar toda a Semana Santa de Páscoas, né? Que é o sábado de Ramos, que antecede um pouco uma semana antes da própria Páscoa. Quinta-feira, que simboliza aí a última ceia, a última seda de Pessa de Cristo, né? A última ceia, que foi comemorada, no caso aí, né, que foi executada durante as comemorações da Páscoa judaica, do Pessa. A Sexta-feira Santa, que é sacrifício e morte, o sábado de Aleluia e a própria domingo de Páscoa. Então, todos esses elementos fazem parte da celebração da Páscoa no universo católico. As igrejas protestantes no Brasil, geralmente elas comemoram o domingo de Páscoa. Então, o domingo de Páscoa aí já é lembrado como Páscoa, simplesmente isso. Não segue os outros calendários, como não comer carne, comer peixe, como os católicos fazem no Brasil. Já os cristãos protestantes não agem dessa forma. A comunidade judaica, aí no caso, são uma semana mesmo de lembrança mesmo, né, de celebração do Pessa, onde todo o fermento deve ser jogado fora, né, onde há todo um processo mesmo de santificação e orações durante esse momento. Durante a celebração do Pessa, né, alguns elementos são utilizados, como maçã, que é o pão sem fermento algum, diferente do pão sírio até, ele quebra, ele é crocante. O vinho
né? E o cordeiro também. E alguns outros elementos fazem parte aí da liturgia, da cosmovisão judaica. Então o judeu ele celebra a Páscoa, o Pessah, o Seder de Pessah, dessa forma. E qual que é a diferença entre a celebração da Páscoa cristã e a Páscoa judaica? A Páscoa cristã, ela vai celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. A Páscoa judaica, ela vai celebrar, no caso aqui, a libertação do povo de Israel do jugo ou do processo escravocrata do Egito através de Moisés, o grande profeta, o maior profeta da visão, da cosmovisão judaica, da fé judaica, Moshe Rabinu, esse é o nome que eles dão, Moisés, o nosso profeta. Então, através de Moisés, através da ação do Eterno na vida de Moisés, o povo de Israel saiu do Egito e se direcionou a Canaã durante o processo aí de peregrinação no deserto. Então, o Pessah, ele simboliza a libertação do povo de Israel do deserto, a libertação do povo de Israel do Egito. E a Páscoa simboliza, no caso aqui, né, a crucificação, morte e ressurreição de Cristo, trazendo nova vida, uma nova aliança do Senhor com toda a humanidade em relação, no caso aqui, ao pensamento cristão. O que é interessante é que uma festa está ligada na outra. O que é interessante também, e nós iremos falar um pouco a respeito disso, é que a festa sim se originou no ambiente judaico, sim se originou num momento de amargura em Israel, mas ao mesmo tempo de grande alegria, um momento de final de amargura, um momento de término, de tristeza. Por isso que na Páscoa judaica é utilizado ervas amargas, o cordeiro e o pão sem fermento. Tudo tem um símbolo, tudo está ligado à saída do povo de Israel do Egito e do sofrimento que eles passaram ali como escravos no Egito. Pois bem, essa ordenança bíblica ao povo de Israel, e todos eles são obrigados a participarem do Pessah, são obrigados, toda a comunidade judaica é obrigada a celebrar o Pessah, a durante uma semana não comer fermento, né, a participar da festividade do Pessah. Essa ordenança ela foi organizada no momento específico na comunidade judaica, quando estava prestes a sair do Egito, e significa, no caso aqui, como dito anteriormente, libertação. Essa festividade judaica era também comemorada por cristãos judeus ali no início da era cristã, no início do cristianismo, logo após a morte de Cristo, logo do início do processo de institucionalização da igreja, de organização dos diáconos, de organização eclesiástica. Então, naquele momento ali, os judeus cristãos, haja visto o cristianismo ser, a princípio, uma seita judaica, ele sair do judaísmo, ele pertencer ainda ao judaísmo. Então, naturalmente, os cristãos judeus e muitos cristãos gentios da época, eles também participavam da festividade do Pessah. Eles comemoravam o Pessah como o judeu comemora, com os mesmos elementos, inclusive. A diferença é que eles davam uma outra interpretação, além da interpretação mais usual do Pessah, da Páscoa, que é a libertação do povo de Israel do Egito. Essa interpretação foi inaugurada primeiramente por Cristo, quando ele instituiu a ceia, e essa ceia realmente era a ceia de Páscoa em Israel. Então, quando Cristo instituiu essa ceia de Páscoa, ali entre os seus discípulos, em Jerusalém, em um momento realmente de grande união, mas também de dor, pois sabia que ele ia passar por todo o sofrimento que ele iria passar, mas também saberia que seria vitorioso em relação a isso. Cristo, ele deu uma nova visão, trouxe uma nova revelação, ou uma revelação mais aprofundada em relação aos elementos utilizados na ceia de Pessah. Então, o maçá agora significa o corpo dele. O cordeiro que foi imolado, o sacrifício, o vinho utilizado, o seu próprio sangue. Então, o cristão, ao comemorar o Pessah, ao celebrar a saída do povo de Israel do Egito, a comemorar essa liberdade, automaticamente também ele lembrava-se de Cristo, como na Eucaristia, como na Santa Ceia, como na ceia, comemorada por cristãos aí, católicos e protestantes no Brasil como um todo. Então, o objetivo desse vídeo, sim, é trazer um pouco mais de conhecimento, tanto para mim, que pesquisou, que procurou saber um pouco mais a respeito disso,
quanto para aqueles que estão assistindo, também ilustrar um pouco este momento sagrado, este momento célebre, esse momento muito especial, que é, no caso, comemorado no Brasil inteiro. Já visto essa nossa formação cristã, essa nossa formação judaico-cristã. Essas canções, elas trouxeram um pouco dessa imagem, desse clima mesmo, né, de sacrifício, de dor. A dor do povo de Israel, realmente ali cativo durante mais de 400 anos. A dor que Cristo realmente passou. E o resultado final, a libertação do povo de Israel do jugo de escravidão e ida a Canaã. E a grande vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte. E aquilo que nós herdamos enquanto crentes e fiéis, naquele que realmente instituiu a Páscoa antes de todas as coisas, crentes e fiéis no plano e projeto de salvação organizado e simbolizado em Cristo, Yeshua, em hebraico. É logicamente que eu estou falando isso para as pessoas que creem, e aqueles que não creem, o meu convite é que realmente possam observar e ver esse vídeo com carinho. Porque não há como simplesmente ilustrar de maneira histórica ou de maneira teológica uma festividade, um evento sagrado para cristãos e para judeus como um todo, e que é organizado de maneira tão especial no Brasil, muito mais do que um ovo de Páscoa, muito mais do que comércio, muito mais do que feriados, dias de descanso. O convite que eu faço realmente a todos em si, independentemente se crerem ou não, é se voltar ao símbolo, à essência da Páscoa como um todo, que é a libertação do mal, da escravidão, do jugo, daquilo que realmente faz mal, e o ato de se livrar, de se purificar de todo o fermento. Porque durante as festividades judaicas, todo o fermento da casa é tirado. E esse fermento, realmente, nessa ocasião, ele é observado como aquilo que faz mal. Aquilo que faz mal a nós. Aquilo que nos traz mal. Aquilo que não nos faz bem. O ódio, a amargura, a rebeldia, a inveja. Quando nós abrimos mão, quando nós nos libertamos daquilo que nos faz mal, automaticamente nós adquirimos uma liberdade. Uma liberdade realmente de nos livrar deste mundo preso a coisas tão pequenas que nos fazem ser muito infelizes. Então o convite é que tenhamos nós, o desejo do nosso coração de nos livrar de todo o fermento, aquilo que não faz mal. E adquirimos liberdade sobre todas essas coisas, aquilo que tão simplesmente o Senhor realmente pode nos dar. Eu agradeço aqueles que me assistiram e tenho certeza que estou muito feliz de organizar esse vídeo e essas canções. Obrigado a todos. Shalom.